Olá! Estamos aí no nosso primeiro vídeo do nosso canal do YouTube Escola de Obreiros. Vamos estar falando, como prometido, falando sobre os Néfilins. Quem são os Néfilins? Estamos aqui hoje em um estúdio improvisado, Eu fui para o nosso primeiro vídeo, mas vamos ter instalações mais organizadas. Mas, por bem, que envolve ao conhecimento o que é os Néfilins. Quem foi os Néfilins na Bíblia e para a cultura mundial, Na Grécia houve aquele conflito onde que o sangue caiu no colo de Gaia e veio a geração dos titãs, gerou os titãs. Para algumas religiões, os Néfilins eram os titãs, que sobreviveram antes dos deuses do Olimpo, Aquela história que Zeus brigou, com seu pai Cronos e prendeu ele no Monte Tártaro, sendo que Cronos também era um titã, ou seja, Cronos, para a cultura grega, é um Néfilin, é um filho de um anjo decaído. Mas, enfim, em hebraico, Néfilin, significa os desertores, os caídos, filho dos desertores ou caídos. Ou seja, os anjos decaídos que vieram com Lúcifer foram expulsos pelo arcanjo Miguel por causa do pecado, da rebeldia de Lúcifer, mas aí também gerou a questão do eles foram expulsos para o abismo. Mas os Néfilins, eles não estavam no abismo. Eles não adentraram nas filhas dos homens, ou seja, não tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, através, ou seja, no abismo. Eles estavam nos céus e observaram as filhas dos homens, ou seja, há uma questão aí. Os Néfilins não são os anjos que desceram com Lúcifer, ou seja, são outros anjos que pecaram. Ou será que os Néfilins, os caídos, são as mesmas pessoas? Vamos ver o que diz o livro de Gênesis 6. Diz assim, no versículo 3. Versículo 3. Então disse o Senhor meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome da antiguidade. Se você for ver aí, tem dois sujeitos separados. Dois sujeitos separados. Quando os filhos de Deus, primeiro sujeito, filha dos homens, segundo sujeito. Então, não foi homens. Não foram demônios. Os Néfilins foram seres aonde estavam com Deus. Eles estavam com Deus e observaram a filha dos homens. Então, os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens. Aí gerou os Néfilins. Mas vamos ser mais científicos. Os homens de grande valor da época, vamos dizer, cultura grega, voltando novamente. Será que Hércules era um Néfilin? Será que Golias foi o Néfilin? Ou um descendente de Néfilin? Ou será que, vamos dizer, que os homens de antigamente, da filosofia, de sabedoria, de grande renome, vamos botar assim então, Sócrates, Platão, homens de grande valor, Aquiles, o grande herói de Troia, será que eram os Néfilins? Os gigantes daquela época. O conjunto
dos anjos que observaram as filhas dos homens eram outros anjos que não estavam com Satanás na rebelião. Porque se você for ver, a rebeldia que o anjo estava fazendo e foi expulso eram outros. Eram outros. E os Néfilis eram outra equipe de anjos. É fácil de entender, sabe por quê? A maldade já estava no coração dos homens. Olha o que o texto diz. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ou seja, no versículo 5 ainda diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, ou seja, Satanás já estava aqui. Lúcifer com os teus anjos já estavam aqui. Então, assim, os Néfilis fizeram esses seres na medida em que os anjos decaídos já estavam aqui. Então, mas como assim? São grupos de anjos decaídos? Nós não sabemos. Porque os espíritos, os anjos que vieram com Lúcifer, vieram com grande fúria, como a Bíblia diz. Então eles não veio com intenção de procriar. Mas os filhos de Deus estavam observando, olha o que a Bíblia diz, observando. E viu que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitas, e resolveram manter relações sexuais com elas, acredito eu, através de outros corpos, ou se materializaram, nós não sabemos da anatomia física, né? Esse não é o mérito que nós queremos entrar. Mas, lá no livro de Judas também, para não ficar dúvidas em relação ao que nós estamos falando, no livro de Judas, se você estiver em casa aí, a Bíblia, poder olhar junto comigo, né? O livro de Judas. Vamos observar aqui. O livro de Judas. Vamos lá, livro de Judas. E diz assim. Ele fala sobre... Vamos lá, Judas, versículo 6. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Será que esses são os Néfilis? Ou seja, não guardaram seu estado original. Ou seja, nós sabemos que os rebeldes que vieram com Lúcifer, os caídos, eles não guardaram, melhor, eles se rebelaram, eles se recusaram a seguir as ordens do Senhor e com isso, pela rebeldia, foram expulsos pela terra. Mas esses anjos aqui, se você for observar, o versículo fala que eles tiveram outra punição. Olha a punição que eles tiveram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. Ou seja, os anjos que tiveram essas relações e geraram os Néfilis, Deus tem guardado em trevas. Pelo fato de eles não terem guardado o seu estado original. Nós não estamos falando de religiosidade, estamos falando sobre teses bíblicas. Né? O site do Brasil Escola, ele diz que os anjos, que são os Néfilis, eles são chamados também de perdidos. Né? E no idioma aramaico, a constelação de Órion, que na tradição hebraica está vinculada ao anjo Shazazai, é denominado de Néfilia, segundo o livro de Enoque, versão apócrifa no Antigo Testamento. Ou seja, apócrifa. Não é um livro que está dentro da nossa Bíblia, que nós estamos acostumados a ler. São documentos apócrifos, né? Documentos apócrifos que foram resgatados, observados e
como diz aqui a pergunta, será que Enoque era um Néfilim? Não, de maneira nenhuma. Enoque foi um homem puro, que Deus achou pureza, mas não era um Néfilim. Vários homens daquela época tornaram-se homens de grandes nomes e sua descendência. Vamos falar um homem que tem grandes nomes. Átila dos Hunos, né? Maligno Átila, que destruiu várias pessoas. Né? Alexandre o Grande, que teve uma grande participação na humanidade, fundou Alexandria. Alceu, rei de Ítaca, Aquiles, Hércules. Será que eles eram os Néfilis? Será que Golias, o gigante que foi morto pelo rei Davi, era também um Néfilim? Por se tratar de ser gigantes, em estatura, grandes valores, ou seja, o que era posto para a sociedade em si, parou para observar e estudar a história desses homens. Mas eu gostaria que vocês, nesse primeiro momento, observassem essas aulas e mandassem suas perguntas, estudassem. Mande suas perguntas para o nosso canal. É a primeira parte de nosso vídeo. Nós vamos falar mais sobre os Néfilis. Agradeço você a sua atenção. Mande suas perguntas. Vamos estar falando sobre os outros fatos também. Mas nesse momento, vamos estar desvendando mais sobre os Néfilis. Ok? Então, fica com Deus. Espero que você tenha gostado desse primeiro momento dessa aula. Mande suas perguntas que vamos estar falando aqui no ar. Manda um abraço para todos do grupo. Espero que vocês, alunos, pela fé eu falo alunos, porque eu sou professor de carreira e eu quero usar esse talento para poder explicar algumas coisas, algumas teses, não só bíblicas, mas também sobre outros sentidos também. Então, nesse primeiro momento, vamos ficar por aqui. Vi suas perguntas, vamos estar tirando, né, e vamos estar observando, esclarecendo para vocês certas dúvidas que às vezes você não tem a oportunidade de ter solucionadas. Um abraço para a Escola de Obreiros. Estejam todos aí com Deus. Até lá!